Êxodo 23. Gente, hoje eu vou estar dando uma pausa, depois do culto, obviamente, da mensagem, com esta mensagem do livro de Êxodo. Porque em dezembro estarei trazendo mensagens natalinas, a história do Natal. Né? Um subtítulo legal são Textos de Ontem, Inspiração de Sempre. Tá ok? São aqueles textos tradicionais que você conhece, do nascimento de Jesus, visita dos magos, pastores de Belém. Mas vamos buscar essa inspiração de sempre em textos de ontem. E vamos estar retomando a exposição de Êxodo o ano que vem, se o Senhor Jesus não voltar aí entre o Natal e o Ano Novo e as minhas férias. Tá ok? Êxodo 23, versos de 1 a 9. Mensagem nesta noite é: faça a coisa certa. Antes de ler o texto, eu pedi a autorização do João Marcos para contar essa história de nossa conversa na sexta-feira. Fui buscá-lo na escola, retornando, saímos do ônibus ali na Rio Santos e houve uma tentação no coração do meu filho, né? De atravessar Rio Santos, mesmo com aquela divisória, mas saltando assim. E ele olhou para mim e falou o seguinte: pai, eu posso atravessar Rio Santos e saltar a divisória? Eu falei: pode. Mas é a coisa certa? Diante de tantas situações na vida, e eu quero expor aqui algumas realidades, alguns compromissos que a gente precisa estar assumindo com a verdade, com a justiça e com a ética. E eu vou estar assim, pedir muito a Deus essa semana, para, a despeito de ser uma mensagem de onde eu vou estar trabalhando alguns conceitos tão abrangentes, verdade, justiça e ética, isso dá aula aí para um semestre inteiro. Eu vou procurar ser bem prático e objetivo, o possível, para atingir o seu coração de que em todos os momentos da vida nós somos tentados a cruzar os limites da verdade, da justiça e da ética. Daí então esse tema precisa estar bem forte na sua mente. Faça a coisa certa. Faça a coisa certa. Êxodo 23, 1 a 9. Não espalharás falsos boatos, nem farás acordo com o ímpio, para seres testemunha injusta. Não te juntarás à maioria para fazer o mal, nem darás testemunho em juízo que perverta a justiça para acompanhar a maioria, nem mesmo para favorecer o pobre na sua causa. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, certamente o levarás de volta para ele. Se vires o jumento de alguém que te odeia, caído debaixo da carga, não deixarás ali. Certamente o ajudarás a levantá-lo. Não perverterás o direito do pobre na sua causa. Cuidado para não fazeres falsas acusações. Não matarás o inocente e o justo, pois não justificarei o ímpio. Não aceitarás suborno, porque o suborno cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Não oprimirás o estrangeiro, pois sabeis como ele se sente, uma vez que fostes estrangeiros na terra do Egito. Deus meu, por favor, capture a atenção aqui de juniores, adolescentes, jovens, adultos homens, adultos mulheres. Toma-nos
nas tuas mãos para ouvirmos a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você que está chegando hoje em nossa igreja e talvez não esteja entendendo o contexto, o livro de Êxodo nós encontramos a história do povo de Deus, da libertação do Egito. E a primeira parte é uma parte histórica, lindíssima, que tem inspirado, inclusive, admiradores aí do mundo do cinema. O Príncipe do Egito, que a Disney produziu, e até agora o infame Êxodo, Reis e Deuses. Um filme que não tem nada a ver com a Bíblia, embora o tema esteja ligado ao Êxodo. E na segunda parte do livro de Êxodo, nós encontramos as famosas leis de Deus. Sobretudo, capítulos 20 até o capítulo 23. E dentro dessas leis nós encontramos duas categorias, ou duas classificações de leis. As chamadas leis apodídicas, ou leis categóricas, são leis que o texto diz, não faça isso, não faça isso, faça isso, faça aquilo outro. A mais importante expressão dessas leis apodídicas ou categóricas são os 10 mandamentos, o decálogo, ou conforme o original hebraico, as 10 palavras. Depois, amados, do capítulo 20, versículo 22, até o capítulo 23, versículo 19, nós encontramos as chamadas leis casuísticas, também chamado de leis condicionais. Essas leis vão ser sempre precedidas pela expressão se acontecer algo, se acontecer aquilo outro, se acontecer aquilo outro. São casuísticas no sentido de que estabelece determinados casos que já aconteceram na época ou que se viessem a acontecer, já haveria uma jurisprudência adequada para que os anciãos que foram indicados por Moisés pudessem julgar bem todas as coisas. Coisas essas que diziam respeito a questões do dia a dia das pessoas. Por isso, casuísticas ou condicionais. Coisas que estavam condicionadas ao dia a dia das pessoas. Lembrando que Israel, nesse tempo, é uma sociedade agrícola. Não é uma sociedade monárquica, ainda não havia rei. Havia um conselho de anciãos que cuidavam das questões judiciais, acordos que eram feitos, situações que estavam em algum tipo de pendência. Moisés era o líder absoluto do povo e as coisas foram acontecendo, e à medida que fosse acontecendo, esses registros foram sendo estabelecidos aqui, que é chamado de Código da Aliança, que inclusive é tema de estudo da matéria Introdução ao Direito, quando se estuda sobre o direito hebraico. Tá? Então, nós estamos aqui, amados, reafirmando, domingo após domingo, nesse estudo, que o direito vem de Deus. Deus foi quem inventou o direito. E até hoje nós temos determinadas leis que são inspiradas aqui. E outras que se fossem inspiradas aqui, certamente provocariam uma justiça maior na vida da sociedade. Nós temos então a grande ideia desse texto, Êxodo 23, 1 a 9, Tuane, que o crente fiel tem na palavra de Deus o seu referencial de valores para a vida em sociedade. O crente fiel não precisa do Código Penal brasileiro nem do Código Civil brasileiro, já tem na palavra de Deus o seu referencial de valores para a vida em sociedade. O crente fiel também não precisa, amados, necessariamente daquilo que é passado por pais na educação familiar. Porque nós sabemos que vivemos uma sociedade em que as famílias estão cada vez mais fragmentadas nos seus valores. E que vez por outra a gente pega aqui, pastor Macário, que lida aí com essa nova geração, juniores, jovens, adolescentes, que você tem que ensinar aqui que o que o pai ensinou em casa foi errado. Muitas vezes. Então, o crente fiel tem na palavra de Deus o seu referencial de valores para a vida em sociedade. E nós vamos encontrar nesse texto de 9 versos, 3 compromissos. Compromisso com a verdade, compromisso com a justiça e compromisso com a ética. Primeiro, compromisso com a verdade, versos de 1 a 3. Não espalharás falsos boatos.
nem farás acordo com o ímpio para seres testemunha injusta. Essa ideia de ser testemunha injusta, a Almeida século XXI traduziu assim, testemunha injusta. A Revista Atualizada traduziu como testemunha maldosa. A NVI traduziu como testemunha mal intencionada. E a King James Atualizada traduziu como testemunha de injustiça. No original hebraico deveria ser traduzido assim, testemunha numa acusação de violência. A ideia é um veredito que seria fatal para o rei, então alguém se levantaria para testemunhar de maneira mentirosa, injusta ou desleal, para livrar o ímpio da sua condenação, que é certa. Você vai encontrar nos filmes americanos aquela cena da pessoa que vai prestar algum juramento, ele coloca a mão na Bíblia e fala, você promete dizer a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade. O atentado, amados, contra a verdade, no que diz respeito à testemunha, é penalizada pelo nosso Código Penal, no artigo 342, como crime de perjúrio. E tem de 1 a 3 anos de detenção. Toda testemunha precisa se comprometer em dizer a verdade, porque se ela estiver dizendo inverdade, a mentira, diante do juiz, ela é passível de pena de prisão e de multa incluída. Essa lei do perjúrio no Brasil não atinge o réu, porque o réu não é obrigado a falar verdade sempre, porque ele não pode ou ele não tem a responsabilidade de gerar provas contra si mesmo. Mas isso no Brasil. Porque nos Estados Unidos, o réu também, se mentir, ele é penalizado como perjúrio. E outra coisa também que existe no Código Penal brasileiro, se for provado que a testemunha está mentindo na presença do juiz para receber valores financeiros, aí são agravantes terríveis que implicam em outras penalidades mais. Falar a verdade, apenas a verdade, nada mais do que a verdade, sem espalhar falsos boatos. Isso existe, amados, um tempo onde nós temos essa questão dos falsos boatos, campanha eleitoral, é o que acontece. A crise que existe, amados, de verdade na nossa sociedade, faz com que determinados candidatos, para angariar votos, tentem, isso é uma palavra bonita que os jornalistas inventaram, desconstruir a imagem do seu oponente. No Rio de Janeiro a gente viu isso no segundo turno, Crivella e Freixo. O pessoal do Crivella começou a soltar notas que o Freixo poderia ter dito e nunca disse. Por exemplo, uma frase clássica que ficou atribuída a Freixo, e quanto mais que ele falasse que nunca falou, ficou empinjado ou ali colado à sua imagem, é que ele teria dito que se você for assaltado, entregue tudo que você tem ao ladrão, porque ele é uma vítima da sociedade. Ele nunca disse isso. O Freixo tem defeitos, como todos nós humanos o têm. Ideologicamente, ele é, de fato, contrário aos nossos pressupostos cristãos. Mas espalhar falsos boatos é pecado. É um atentado contra a verdade. É o mesmo que o pessoal do Freixo fez com Crivella, dizendo que o Crivella teria dito que preto é dado à prostituição e macumba. E a bebida, cachaça. Obviamente ele nunca disse isso, ficou colado na imagem dele que disse. E isso eu só estou citando duas das mensagens. E as pessoas pegam no WhatsApp e compartilham. Olha o que o Freixo disse, pastor. Olha o que o Crivella disse. E compartilham com o outro. Nós precisamos ter compromisso com a verdade. Versículo 2: não te juntarás à maioria para fazer o mal, nem darás testemunho em juízo que perverta a justiça para acompanhar a maioria, nem mesmo para favorecer o pobre na sua causa, nem que seja, amados, por uma boa causa. Tem gente que fala o seguinte: pastor, eu menti, mas era uma boa causa, era uma causa do pobre. Não. Você vai ser penalizado por crime de perjúrio, não é, François?
e também será condenado diante de Deus. Porque o nosso Deus tem compromisso apenas com a verdade. O mandamento, o 9º mandamento é explícito, Êxodo 20:16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Martinho Lutero, traduzindo, interpretando, comentando este mandamento, disse: assim temos agora a suma e o sentido geral desse mandamento, que ninguém deve causar dano ao próximo com a língua. Quer se trate de amigo, quer de inimigo, nem deve falar mal dele, pouco importa se é verdade ou mentira, a menos que seja decorrência de mandato ou vise a melhorar. Cumpre, ao contrário, fazer uso da língua para falar o melhor a respeito de todos, encobrir seus pecados e fragilidades, excusá-los e os embelezar e velar com a sua honra. É fato, amados, de que nós não devemos causar dano a ninguém com a nossa língua. No uso da mentira, então, isso atenta contra aquilo que o próprio Jesus disse em João 8,44 a respeito da origem e o fim de quem é dado a mentira. Vós tendes por pai ao diabo, João 8,44, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, nós temos categoricamente relatado o grupo de pessoas, ou os grupos de pessoas que estarão no inferno, tímidos, e tímido aqui não é pessoa que tem dificuldade de relacionamento, tímido aqui no original é covarde, é gente que não afirma a verdade, é gente que não assume o que disse, ou não assume o que fez, ou o que faz. Incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, e o texto diz, a todos os mentirosos. Deixa eu só trazer um detalhe aqui, em texto Apocalipse não fala que vão ser todos os tímidos, nem todos os incrédulos, nem todos os abomináveis, nem todos os homicidas, nem todos os fornicadores, nem todos os feiticeiros, nem todos os idólatras, mas os mentirosos, o texto bíblico faz questão de dizer, todos os mentirosos. Todos os mentirosos. Mas você há de concordar que nós vivemos em uma sociedade, não apenas Brasil, mas de mundo, que tem faltado com a verdade, sim ou não? O mais importante dicionário do mundo é o dicionário produzido pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. E eles definem a cada ano qual é a palavra que resume o ano. E a palavra escolhida este ano, e eu salientei, eu tirei isso do jornal O Globo, do dia 23 de novembro, é a palavra pós-verdade. Post-truth, pós-verdade. Pela definição do dicionário, o que é pós-verdade? É algo que denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência para definir a opinião pública do que pela emoção ou crenças pessoais. Em outras palavras, a verdade perdeu valor. Nós não nos guiamos mais pelos fatos, nós nos guiamos pela emoção e crenças pessoais, pelo que escolhemos ou queremos acreditar do que é a verdade. Nós dizemos a sociedade de Pilatos, que para Jesus perguntou, o que é a verdade? E Pilatos não estava interessado em conhecer a verdade, estava apenas questionando, existe uma verdade? E sem contar que você vai ouvir também, nos papos aí de corredores de academias e salões aí de beleza e redes sociais, o que é verdade para mim pode não ser verdade para você. É a relativização da verdade. Mas Paulo vai dizer em Efésios 4:25, por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Provérbios, capítulo 6, versículo 16 e 19, fala de 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª que a sua alma abomina. A 6ª
coisa que o Senhor mais odeia no mundo é a testemunha falsa que profere mentiras. Olhe para mim, amados. Seja escravo da verdade. Não espalhe falsos boatos. Não faça acordo com o ímpio para ser testemunha infiel. Não se junte à maioria para fazer o mal. Mesmo que a maioria esteja. Não é porque a maioria crê numa coisa que é verdade. A gente não pode esquecer de que o caminho largo é que conduz à perdição. Nem para favorecer um amigo. O governo nosso, do presidente Michel Temer, sofre porque é um governo de amigos. Já caíram 6 ministros. Alguém já deu um conselho dizendo o seguinte: não contrate amigos para trabalhar para você. Porque você não pode contratar alguém que você terá dificuldade em demiti-lo. E a coisa mais difícil é demitir um amigo. Seja aliado incondicional da verdade. Jesus disse: seja o vosso dizer sim, sim. Não, não. Que passar disso? Procedência maligna. Outro compromisso, Tuane. Compromisso com a justiça. Versos 4 a 6 diz: se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, dá uma paulada na cabeça dele para terminar de matar. É isso? Hã? E certamente o levarás de volta para ele. Se vires o jumento de alguém que te odeia, não é nem que você odeia, que te odeia, caído debaixo da carga, isto é, da canga, né, no Nordeste, não deixarás ali, certamente o ajudarás a levantá-lo. Não perverterás o direito do pobre na sua causa. A situação apresentada aqui deveria servir de modelo. Devemos respeitar os direitos das pessoas, até mesmo as pessoas que são nossos inimigos. Verdade. Jesus disse, amados, em Mateus 5, 45 a 47, que se nós amamos os que nos fazem bem, que recompensa vamos ter? Se saudarmos apenas os nossos irmãos, o que a gente faz demais? Paulo vai dizer aos romanos que nós devemos amar os nossos inimigos. A ideia que esse texto está nos apresentando nessa lei casuística é de que você não pode tripudiar uma pessoa só porque ela é seu inimigo. Mas pelo contrário, se você encontrar desgarrado o boi, traduz aqui boi como carro, que é uma sociedade agrícola, né? Você encontra o seu... Tem até um filme que a gente assistiu recentemente, acho que aquele filme Você Acredita, não é? Que tem uma cena, a pessoa fez mal a uma determinada pessoa. E aí então, chega a hora, acho que não foi Você Acredita não, foi um outro filme aí, O Quarto de Guerra, não é? E aí a pessoa encontra a pessoa que lhe fez o mal, com o carro ali parado. E aí, mas você vai fazer isso? Você vai fazer isso por ele? Não, vou fazer por ele. Vou fazer isso por mim, é certo. Encontrou o carro do seu inimigo, com a bateria riada, ajude-o. Se vires o carro de alguém que odeia você, com pneu furado, não deixe ali. Ajude a levantá-lo. Não perverta o direito, aquilo que é justo do pobre, naquilo que lhe é de direito, de justiça. E pobre aqui no hebraico é chamado ebion, é a pessoa carente, necessitado, que sofre opressão, a pessoa de uma classe baixa. E nós temos, amados, nossa sociedade brasileira, sobretudo, vamos falar só da nossa sociedade brasileira, uma ideia, amados, de que a pessoa é pobre porque ela não lutou.
No fundo, há no coração de algumas pessoas isso, porque não aproveitou as oportunidades. É pobre porque a família vivia bebendo cachaça. É pobre porque mora mal. É pobre porque não aproveitou estudo. Numa sociedade como a nossa, mas nós não podemos dizer que as pessoas pobres são produto do meio onde elas vivem. O que acontece é de que alguns têm determinadas oportunidades, aproveitam essas oportunidades, outros não têm oportunidades mesmo. Nós vivemos uma sociedade de exclusão. A história do Brasil é uma história de exclusão. A abolição da escravatura em 1888, para dar luz a uma república, para favorecimento das elites. Os negros foram alforriados, amados, sem nenhum direito. A lei áurea, assinada pela princesa Isabel, estão livres a partir de agora todos os escravos. O Brasil não tinha escravo, foi aquela a festa toda. Mas como é que os negros foram arrumados na sociedade? Foram todos eles isolados para morar nos cantões da sociedade, depois foram expulsos ali, constituíram as favelas, os imigrantes brancos foram trazidos para branquear a sociedade brasileira, sem oportunidades de dar trabalho a quem já estava trabalhando na construção da nossa identidade brasileira. A história brasileira é uma história de assaltos, sobressaltos, golpes e exclusões. Os pobres precisam ser lembrados. Provérbios 25, 21 vai dizer: se o que te aborrecer tiver fome, dá-lhe para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Jesus disse em Mateus 5, 38 até 42, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu porém vos digo, a qualquer que te ferir a tua face direita, volta-lhe a outra. Que demandar contigo tirar a túnica, dá também a capa. Se te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. A questão do cuidado que a sociedade precisa ter em relação aos pobres era do direito hebraico. Levítico 19:10, não repulgarás a tua vinha, nem colherás os bagos, as espigas caídas da tua vinha. Vai deixar para quem? Para o pobre e para o estrangeiro. Quando eram feitas as colheitas, as do canto e todas aquelas que caíam eram destinados aos pobres. E Deuteronômio 15:11, o texto diz: nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso, abrirás livremente a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na terra. Mas a pergunta que não quer calar, amados, quando a gente lê um texto desse é o seguinte: quais os direitos do pobre que a nossa sociedade contemporânea vem negligenciando? Vários. Os nordestinos, quando vieram para a cidade grande, para São Paulo, para construir os prédios, construíram prédios que eles hoje não podem entrar. Construíram universidades que seus filhos não têm condições de entrar. Tem gente que questiona a questão das cotas, eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, mas é uma tentativa de reparação de algo histórico. Vai resolver? É assim mesmo? Precisa melhorar? Talvez precise, sim. Mas de alguma forma a nossa sociedade, o nosso governo precisa reparar os atrasos de uma história toda de intolerância para com os pobres. A universidade pública, que em tese deveria atender o pobre, atende o filho do rico, porque estuda em escolas melhores. Porque o ensino público do Brasil é uma pontinho. Por quê? Há um erro lá atrás. A nossa sociedade trata mal, gente, os pobres. Foi feita uma pesquisa, uma dissertação de doutorado numa escola na USP, em São Paulo, acerca da invisibilidade pública. Um professor, doutor, amados, fez questão de se vestir de funcionário na escola. Ele já era professor há um tempão. E ele nunca foi visto, não foi saudado, não foi reconhecido, não foi dado nem bom dia. Foi ele trocar de roupa, ele foi chamado de professor, de mestre. O pobre no Brasil não tem espaço, não é visto, não é lembrado. Nós, amados, somos capazes de, eu já disse isso várias vezes aqui,
A gente assiste Datena comendo. Carne boa. Porque a gente não se sensibiliza mais. O problema da miséria, ela é tão explícita no nosso país, a injustiça, que já não choca mais. Não choca mais. Manuel Bandeira tem uma famosa poesia, O Bicho. Vi ontem um bicho na imundícia do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Olhe para mim, nós temos uma dívida como sociedade para os empobrecidos. Todos nós temos a obrigação de fazer algo. A Bíblia diz, quem dá aos pobres, empresta a Deus. Ah, pastor, mas nós vamos alimentar a pobreza dando comida. Aquela fome ele não vai ter mais. Vamos pensar em políticas, mas vamos pensar em políticas fazendo também algo de atendimento. Porque fazer ação social com o dinheiro dos outros é muito fácil. Quem fala em justiça social tem que ser o primeiro a colocar a mão no bolso para ajudar. Tem gente que nunca ajuda o pobre, mas que fica, agora não, mas ficar me azucrinando, dizendo, pastor, a igreja tem que fazer para o pobre, fazer para o pobre. Por que você não faz com o seu dinheiro? Quem está na área social, e crente tem que estar em área social, tem que ser o primeiro a comprar 1 quilo de arroz a mais, a quando fazer uma campanha de cesta básica, todo mundo juntar, ajudar. Tem que fazer. Nós, como crentes, somos obrigados a atentar para a causa do pobre. O pobre não é justo porque é pobre, mas o pobre, por ser pobre, precisa de amparo. E esse amparo precisa ser pessoal. Porque Jesus disse, em João, 1 João, se você ver o seu irmão necessitado, passando por necessidade, se você tem bens deste mundo, se pois você que tem bens neste mundo, o texto diz, ver o seu irmão necessitado e cerrar o seu coração, o amor de Deus não está em você. E aí João falou uma coisa pesada, depois deu uma aliviada. Filhinhos, amemos de verdade, não apenas de palavras. Vamos combinar uma coisa? Compromisso com a justiça começa em casa. Se você permite que o seu filho faça troça do seu coleguinha empobrecido, e você não faz nada para corrigir, você está criando um intolerante. Que amanhã ou depois vai botar fogo nos mendigos. Porque quem botou fogo nos mendigos lá em Brasília são filhos de classe média alta. Ele fala, a educação vai resolver os problemas da justiça. Não, é caráter. Tem muito rico sem caráter e pobre com caráter. Não é condição financeira, é compromisso com a justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Mas vamos lá, com a ética, que eu acabei inflamando muito com a questão da justiça. Ética, versículos 7 a 9. Cuidado para não fazeres falsas acusações. Não matarás o inocente e o justo, pois não justificarei o ímpio. Não aceitarás suborno, porque o suborno cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Não oprimirás o estrangeiro, pois sabeis como ele se sente, uma vez que fostes estrangeiros na terra do Egito. Quando eu li o versículo 9, amados, eu lembrei dos refugiados, dos imigrantes. Não oprimirás o imigrante ou o refugiado, porque a gente sabe o que é ser... Gente, nós sabemos o que é ser estrangeiro. O Brasil é formado por estrangeiros. Há descendentes aqui nesse meu auditório de italianos, de espanhóis, de alemães, até de nordestinos.
Então são pessoas que se achegaram a nós. Os nordestinos são uma brincadeira, não são imigrantes, são migrantes, né? Mas, de todo modo, nós precisamos tratar as pessoas de maneira ética. Deixa eu só fazer uma definição de ética aqui, sem querer ser chato, não é aula. Eu sei que tem jovem aqui que tem, é aula, faculdade. Mas vamos lá, ética. Uma das possíveis definições de ética seria de que é uma parte da filosofia e também das ciências sociais que lida com a compreensão das noções e dos princípios que sustentam as bases da moralidade social e da vida individual. Em outras palavras, trata-se de uma reflexão, ética é uma reflexão sobre o valor das ações sociais, consideradas tanto no âmbito coletivo como no âmbito do individual. Isso é ética. Os filósofos clássicos diziam que a maioria das pessoas são como barcos à deriva. E logo as suas ações precisam ser reguladas pela sociedade. Éticos, no grego, fazer a coisa de acordo com um determinado padrão, porque a palavra traduzida para o latim foi mores, que daí vem a nossa palavra moral. Ética e moral estão intimamente ligadas. Logo, amados, a Bíblia é um livro de ética. Ética. Cuidado para não fazer falsas acusações, porque você não vai estar sendo ético. Quando a gente usa essa expressão, nós estamos dizendo, amados, que nós precisamos seguir um padrão de Deus, e o padrão de Deus é não fazer acepção de pessoas. Deuteronômio 10, 17, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Jó 36, 18, cuidado, que ninguém o seduza com riquezas, não se deixe desviar por suborno, por maior que este seja, de acordo com o grau e cargo na Petrobras. O avarento, Provérbios 15, 27, põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. Eclesiastes 7, 7, a opressão transforma o sábio em tolo, e o suborno corrompe o coração. É aquilo que foi dito pelo Sérgio Moro, amados. O governo de gente que se aproveita da pobreza dos outros é o governo de poderosos ricos que estabelece seu poder sobre governados miseráveis e oprimidos. A lógica é assim. Não se pode viver em um país, amado, sem ética. E quando Charles de Gaulle, presidente francês, visitou o Brasil e disse que o Brasil não era um país sério, meu Deus do céu, as elites do Brasil ficaram em polvorosa. Mas até hoje o Brasil não é um país sério. Quando o filósofo Edson Arantes do Nascimento, Pelé, disse que o brasileiro não sabe votar, falaram que tinha sido um gol contra. Mas, amados, amadas, o voto, mas não, o voto. Convidaram um pastor batista tradicional lá em Brasília para fazer parte de uma marcha para Jesus lá em Brasília, para amarrar os demônios que haviam nos céus de Brasília. Olha só, hein? E o pastor batista tradicional, Bíblia pura, ele diz o seguinte: o que adianta amarrar lá em cima e soltar aqui embaixo? Não adianta. Vai fazer marcha para Jesus, gente, de cansar, vai para a obra, se quiser suar. Não adianta, tem que ter exercício de cidadania, tem que saber votar. O crente que vem do seu voto, o incrédulo eu espero tudo, o incrédulo é entregue para o mal mesmo. Agora o crente que vem do seu voto um saco de cimento, meia dúzia de tijolos, cesta básica, um emprego para o filho na Câmara dos Vereadores, um cargo comissionado, é uma indignidade, uma insanidade, uma indecência, uma excrescência e outras ênsias. Mas nós precisamos ser éticos, e ética tem a ver com moral. Ética tem a ver, como o apóstolo Paulo disse em Atos capítulo 20,
Vocês sabem que estas mãos providenciaram trabalho para o meu sustento. Eu não tomei, não. Paulo fala, eu não cobicei ouro, prata de vocês. Porque ele não disse que não tomou, ele disse, eu nem cobicei. Amados, o texto diz, versículo 9, que nós não devemos oprimir o estrangeiro, o imigrante, porque a gente sabe como ele se sente. O povo de Israel havia sido estrangeiro na terra do Egito. E quem já foi estrangeiro, imigrante, sabe o que é, amados. Perguntaram para a mãe de Martin Luther King, o grande ideário humano do fim do apartheid americano, qual é o segredo para criar um filho tão especial? Ele falou, eu dei duas coisas para aquele menino. Eu dei asas e raízes. Asas para que ele não encontrasse limites na sua capacidade de sonhar. E raízes para ele nunca se esquecer de onde ele veio. O que tem de gente hoje, amados, que já comeu, meu Deus do céu, hein? Já repartiu o ovo em 4 pedaços. E hoje se acha o bambambam. É indiferente. É duro de coração. Amados, aquilo que a gente já viveu, a gente se torna sensível. Antônio Exupéry, no seu famoso O Pequeno Príncipe, disse que nós somos eternamente cativados por aquilo que nos toca. Aquilo que nos toca, aquilo que nos diz respeito. A nossa situação humana nos torna melhores humanos. O compromisso com a ética vem quando a gente se sente. Eu gosto dessa expressão, eu até pediria para você sublinhar, se você não achar que é pecado. Sabeis como ele se sente. Para mim, essa é a chave do versículo 9. É aí que nós temos um olhar empático. O que é empatia? Mais uma definição aí, tenha paciência comigo. Empatia é a capacidade que possuímos de entender a emoção dos outros. É a compaixão pela dor psicológica do outro. É saber ouvir sem julgar, ter paciência mesmo cansados. É estar perto muitas vezes em silêncio, mas é necessário que seja sempre de coração para coração. Paulo disse aos Filipenses que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. E disse aos Coríntios, no Salmo do Amor, que o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Em outro texto, Paulo ensina o que é esse olhar empático, ao dizer, Romanos 12:15, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Compromisso com a ética humanizada, a ética que faz com que você se coloque no lugar do outro. O que essa pessoa está sentindo? O que essa pessoa está vivendo? Ela não é diferente de mim absolutamente. Amados, olha para mim. No que diz respeito ao enfrentamento com a situação humana das pessoas, não importa se você estudou em universidade, se você tem título, se o seu salário é bom ou mal, é gente como você. Tem que ter ética. Tem que ter respeito. Nossa sociedade está faltando ter respeito. A palavra respeito eu já ensinei aqui. Vem do latim que significa olhar segunda vez. O respeito é aquilo que faz você fixar o seu olhar na causa da pessoa e pensar, poderia ser eu, poderia ser meu filho, poderia ser minha esposa. Respeito. Vamos às aplicações? Tuane, primeiro, os boatos na internet têm de ser alvo de sua atenção. Seja um defensor explícito da verdade.
Mateus 5,37, seja a tua postagem no WhatsApp, sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Um dia eu questionei um colega, pastor, amados, porque ele estava colocando aquelas mensagens, boatos de ofertas de trabalho. Estão contratando, aí colocava aquela lista toda. Eu perguntei para ele em privado, falei, meu colega, é verdade essas vagas? Ele falou, não sei, eu não preciso de trabalho, eu já tenho, quem quiser que ligue. Infeliz. Uma pessoa dessa não vai ser meu amigo. Se você só deve compartilhar uma mensagem depois de conferir. Alô? Estão doando córneas no hospital de Sorocaba. O hotel do Ike Batista está doando beliche. A Verome está contratando. A Brasfel está contratando. Liga. Fulana de tal está precisando de sangue AB. Liga. Ah, pastor, eu não tenho nada a ver com isso, quero perder meu tempo. Então não compartilha. Apaga. Porque quem compartilha boato, boateiro é. Mentiroso. Segundo, eu até caio também nisso. O Shed morreu 2 vezes. E daí eu ouvi o Macário falando, até tu. Depois ele morreu mesmo, não falei nada. Mas morreu essa madrugada, não foi só o Fidel Castro que morreu. O seu Shed também, parece que morreu mesmo. Meu Deus. Cuidado com a maioria. Conforme já disse um poeta sarcástico, que é indigno do seu nome ser dito nesse púlpito da Ibacem, toda unanimidade é burra. Essa história, amados, está todo mundo falando. O que tem a ver? Todo mundo falando. Você é todo mundo? Gente, o homem, a mulher, tem que ter caráter. Tem que pensar pela sua própria cabeça. Tem que parar de pensar com a cabeça dos outros. Não, versículo 2, né? Não te juntarás à maioria para fazer o mal. Não. Maioria não. Faz o que é certo. Faz o que é certo. Amados, eu vou compartilhar um testemunho aqui, agora eu posso falar. Mas assim, não quero ficar colocando a carapuça em ninguém. Eu não estou aqui como um metaleiro da fé. Mas metralheiro, né? Metaleiro é roqueiro. Há algum tempo atrás, estava muito incomodado com os nossos computadores aqui da igreja, que não tinham o Windows original, e nem o pacote do Office. E o meu, pessoalmente, também não. Eu falei, se a gente está falando em verdade, justiça, ética, antes mesmo de preparar essa mensagem, eu falei, a gente precisa consertar isso. Chamei a pessoa que está me ajudando, falei o seguinte, faz uma pesquisa Microsoft para a gente comprar o sistema operacional da Windows. Pastor, a pessoa já falou comigo, pastor, é caro. Eu falei, não importa, se é caro, se é barato, a gente tem que fazer. E do Office também, que eu vou colocar nas minhas máquinas também. A gente está em um processo de mudar, acredito que essa semana a gente já vai estar dando um avanço considerável. Parece até que a gente pode vir a ganhar algum desconto com pessoa jurídica. Mas já pensou aqui no culto, amados? Computador da mídia, computador da secretaria, com Windows pirataço? Office também? Office já resolvemos. Os sermões, o sermão foi preparado com o Office original. Está até mais santo.
Ungido. Estou sentindo até um fogo diferente aqui. E o Windows também. Ah, pastor, mas o Windows é caro, eu não tenho condições, meu computadorzinho. Não sei, eu só estou falando o seguinte, cuidado com a maioria. Todo mundo usa Office pirata. Ah, pastor, eu não tenho como, usa um Office free. Ah, mas é ruim. Não sei. Verdade, justiça e ética. Se tem condições, tem. Se não tem. É igual a pessoa colocar em WhatsApp da igreja, dizendo o seguinte, está tendo blitz na Praia do Anil. Não precisa avisar. O infeliz tem que ser pego, preso mesmo. Porque é crente e está andando com o carro sem habilitação. Com a moto sem habilitação. Eu não aviso nada. Que pegue. Não tem dinheiro para pagar, deixa o carro em casa e anda de bom fim. Você vai chegar no mesmo lugar. Tem que sair mais cedo. Cuidado com a maioria. Tony, a miséria com que vive alguns dos nossos conterrâneos precisa lhe incomodar. Como diz um hino nosso, a vil miséria insulta os céus. Provérbios 14, 21 diz, quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Preste atenção, amados, nós temos que tratar com bondade os necessitados. Ah, pastor, eu não ajudo não, porque senão não vai sair da minha frente. Distante da realidade cristã. Eu penso o seguinte, amados, tem condições de ajudar, ajude. Recentemente eu fui pregar em Macaé, cheguei da rodoviária, eu, Débora. Um cidadão sentado na escada, olhando para mim. Eu olhei para ele. Olhou para mim. Eu olhei para ele. Ele falou, senhor, eu estou indo para Itabuna, na Bahia. Eu sei o quadro de Macaé. Uma situação está, funcionários que vieram, não tem dinheiro para voltar mesmo. Eu estou indo para Itabuna, na Bahia. Eu pensei que a passagem era de um preço. Cheguei aqui, ali, naquele guichê. Não consegui comprar. O senhor não tem aí R$ 30 para me ajudar? De início eu falei, não tenho, então vou pregar aqui. Está difícil. Olhei para Débora, Débora olhou para mim. Olhei para Débora, Débora olhou para mim. Tirei tudo que tinha, juntei 20, juntei moeda. Dei para ele. Aí ele foi lá no guichê, amados. A gente conversando, Débora e eu, fui tocado aí atrás dele. Lá no guichê. Perguntei para a moça, moça, o que está vendo? Está certo agora? Está, agora ele já tem o dinheiro da passagem. Ele estava chorando, amados. Olhou para mim e falou o seguinte, obrigado, porque comprei a minha passagem, estou até com dinheiro que dá para comprar algum lanche na viagem. Não sei, Macaé e Itabuna, o cara deve viajar o quê? Uns 2, 3 dias. Muito tempo. Então, amados, preste atenção aqui. Preste atenção aqui. É feliz quem trata com bondade os necessitados. Ah, pastor, cansei de ser passado para trás. Que bom que você tem dinheiro para ser passado para trás. O miserável não tem. Eu quero ser enganado com dinheiro, podendo depois ajudar outro, ou sem me fazer falta. Do que às vezes ter condições de ajudar e não fazer por pirraça, por pinima, por maldade, por maldade no coração, gente. É feliz, quem pode ajudar tem que ajudar sim. A necessitada. Porque no Brasil, amados, tem muita miséria. No Brasil tem muita miséria. Mais uma. Perto da divulgação da lista do fim do mundo dos delatores da Odebrecht, você precisa avaliar sua correção moral. Seu nome estaria lá? Cá para nós. Seu nome estaria lá?
Seu nome não está lá, talvez. Mas se você tivesse oportunidades, você estaria? Porque Rui Barbosa já dizia, quer conhecer um homem? Dá-lhe poder. Tem gente aqui que está olhando para mim que está dizendo, não, 1000 vezes não, eu sou justo. Mas se pegar um cargo na Câmara dos Vereadores, nem vou falar deputados, dos vereadores, também iria roubar do direito dos outros. Também iria ter assessores, com cada assessor tendo que pagar parte do seu salário numa propina pessoal. Tem gente aqui que não é corrupto por falta de oportunidade. É só ter dinheiro na mão que vai se tornar ladrão. Porque quer ter mais e mais e mais. É igual sanguessuga, nunca desbasta. Cuide do seu nome, tá? A melhor coisa que você tem é o seu nome. Provérbios 22:1. A boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. E por fim, uma frase certeira de David Oates Fuller, para a alegria dos dispensacionalistas. Se você fosse acusado de ser um cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? Quando eu li essa frase, amados, eu pensei imediatamente em Daniel. Daniel 6, 3-5, vai dizer de que investigaram a vida de Daniel e descobriram o seguinte, olha, ele é fiel, cara, não é desonesto, não é negligente. E Daniel 6:5. Finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar este Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Eu fico pensando isso acontecendo na nossa vida. E a gente sendo investigado, e as pessoas chegarem à conclusão de, olha, esse cara paga os impostos, esse cara é correto, é verdadeiro. A única coisa que a gente tem que dizer dele é que ele é crente. Ele é crente. A frase, Tuane, o crente fiel tem na palavra de Deus o seu referencial de valores para a vida em sociedade. E eu quero terminar com um trecho do filme ou do livro O Peregrino. Se você já viu, você vai se lembrar. Se não, fica a dica. O cristão e o seu companheiro fiel vão até a feira das vaidades. E lá eles são submetidos a muitas questões e terminam numa sala de júri. Meus queridos advogados e futuros. Esse júri tinha as seguintes testemunhas: cegueira, injustiça, malícia, lascívia, libertinagem, temeridade, altivez, malevolência, mentira, crueldade, ódio à luz e implacável. Todos emitiram juízos condenatórios contra o pobre fiel. Esse homem herege, ele me aborrece, disse malícia. Eu nunca pude encarar com ele, disse lascívia. Forca com ele, disse temeridade. É um miserável, malevolência, disse. É um infame, a mentira, disse. Crueldade, disse. É um grande favor que a gente tem em enforcar esse homem. E implacável, disse. Ainda que me dessem todo mundo, não poderia reconciliar-me com ele. Levaram fiel à morte.
Açoitaram-no, esbofetearam-no, cortaram-lhe em pedaços de carne, apedrejaram-no, feriram-no com espadas e lançaram fogo, reduzindo a cinzas. Mas preste atenção, John Bunyan, no seu livro, preste atenção. Mas por detrás da multidão, vi eu no meu sonho, um carro tirado a 2 cavalos, que o esperava. E logo que os seus inimigos o mataram, foi arrebatado naquele carro pelas nuvens ao som de trombetas, rumo à porta celestial. O castigo do cristão foi adiado. O nosso peregrino voltou para a prisão, onde esteve ainda por algum tempo. Aquele, porém, que de tudo dispõe, que tem na sua mão o poder da raiva dos inimigos, permitiu que o cristão escapasse e continuasse o seu caminho. Mas que doces cantos ouvi eu de cristão, enquanto caminhava. Grande foi a tua fidelidade no Senhor, meu bom amigo fiel. Agora estás bendita, enquanto os incrédulos, cujos prazeres são falsos e vãos, se lamentarão no meio de penas e de agonias. Bendize a Deus, amigo fiel, e canta. Teu nome será eterno, porque vives, apesar de te haverem morto. Amados e amadas, mesmo vivendo em uma sociedade que não quer viver de acordo com Deus, assuma o compromisso com a verdade, com a justiça e com a ética. Porque mesmo que os homens maus dessa sociedade, seus inimigos, e eu comecei o culto falando seus inimigos, tramarem contra você, você terá o mesmo fim do fiel, amigo do cristão. Mesmo que te matem, nunca irão acabar com seu nome, com seu legado. E vão dizer de você o mesmo que Jesus disse a respeito da igreja em Apocalipse: ser fiel, pois, até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E você vai poder dizer: valeu a pena ser fiel ao meu Deus. E aí os mais antigos cantavam: serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Há um caminho a percorrer, há uma vitória a alcançar. A cada dia, ao meu Jesus, serei fiel. Abaixa a cabeça, meu querido e minha querida, por favor. Faça a coisa certa. Faça a coisa certa. Fiel. Fiel ao Senhor. Em todo o tempo. Custe o que acontecer. Custe o que custar. A que preço for. Seja fiel. Seja fiel. Eu quero nesta noite fazer esse apelo só para quem tem coração mesmo. Esse apelo é para quem tem coragem. Para quem tem sangue que corre nas veias. Quem que vai dizer: olha, aconteça o que me acontecer, eu jamais serei parceiro da mentira, do erro. Eu não vou me relacionar com alguém que não é meu marido. Eu não vou me relacionar com alguém que não é minha esposa. Eu não vou colocar no bolso dinheiro que não é meu. Eu não vou mentir, mesmo que seja para proteger alguém que seja pobre. Eu não vou.
Eu vou ser verdadeiro. Eu vou falar sim, sim. Não, não. Quero que você coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, eu quero ter a palavra de Deus como meu referencial de valores para a minha vida em sociedade. Eu não quero de maneira nenhuma transigir com as suas leis. Eu quero ter um bom nome, porque mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Eu não quero ver o pobre, o necessitado na minha janela e eu não fazer algo por ele. Eu não quero não fazer nada só porque eu não posso fazer tudo. Eu não quero andar de acordo com a maioria. Eu quero ter opinião própria e fazer a coisa certa em todo o tempo.